Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um dos nossos vídeos com o básico de química computacional. Dessa vez nós vamos falar de termoquímica. Mais especificamente, nós vamos utilizar cálculos para obter dados termoquímicos. Nesse caso, uma entalpia de formação, ou calor de formação, como preferir. É importante dizer para você que o mesmo método pode ser utilizado para se obter outros dados termodinâmicos, como, por exemplo, as energias livres de Gibbs ou as entropias das nossas reações. Mas nós vamos ficar mesmo com o básico, que é uma entalpia de formação. Então, voltando para as nossas aulas de química geral ou da introdução à físico-química, nós lembramos que as entalpias padrão de formação de uma reação são dadas pela soma das entalpias padrão de formação dos produtos, isso tudo menos o somatório das entalpias padrão de formação dos reagentes. Ou seja, é a soma dos produtos menos a soma dos reagentes. Isso dá para a gente lá um resultado final. Mas, olhando para a nossa reação aqui, que nós vamos utilizar como cobaia, como sempre, uma reação simples de entender e de digerir, como a nossa reação de formação da água. Nós temos meio mol de O2 reagindo com 1 mol de hidrogênio, dando 1 mol de água, todo mundo no estado gasoso. O que nós temos é que, somando esse com esse, eu acabo obtendo esse aqui. Você não estaria pensando errado se você já fosse direto para calcular a energia da molécula de água. Na verdade, faz bastante sentido, porque se isso é a molécula do seu interesse, então nada mais normal do que você partir direto para o cálculo de energia dessa molécula. E é o que nós vamos tentar para ver o que acontece. Só que nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente dessa vez. Eu já tenho o Avogadro aberto aqui, eu vou simplesmente desenhar minha molécula de água e vou começar com um método semi-empírico. Vou utilizar o MOPAC dessa vez. Vou fazer uma otimização geométrica, utilizando o MOPAC. Já tem aqui o nome da molécula água. Vou fazer uma pequena alteração. Em vez de utilizar o método PM6, vou utilizar o semi-empírico PM7. Salvo a minha molécula na área de trabalho. E vou rodar esse cálculo para ver o que acontece. O cálculo já terminou, bem rápido. Aqui eu tenho o resultado e vamos olhar o que nós obtivemos. O método semi-empírico dá para mim o calor de formação logo de uma vez. Ele diz que o calor de formação, ou a entalpia padrão de formação, se você preferir, é de menos 241,83 kJ por mol. Guarde o número, menos 241,83. Nosso valor de referência tabelado é de menos 241,826, arredondando 83 aqui no final. Menos 241,83, menos 241,83. Você observa que o método semi-empírico me deu um resultado quase perfeito para o calor de formação da minha reação de formação da água, para o meu calor de formação da água. Isso é de se esperar, porque o método semi-empírico, como o próprio nome fala, ele é semi-empírico. Ele tem dados científicos adicionados manualmente ao resultado. Ele é parametrizado para dar os resultados corretos. Ou seja, um cientista ajustou esse método para que ele já me desse os resultados termodinâmicos. Isso foi feito manualmente, então o que eu obtenho são mesmo resultados muito próximos do experimental. Mas você sabe que, como ele é semi-empírico, não existem dados empíricos para todas as moléculas que a gente imaginar. Então o método semi-empírico algumas vezes vai me dar resultados quase perfeitos, que é como o caso que eu obtive aqui. E algumas vezes ele pode não dar resultados tão bons assim, se você trabalha com compostos de coordenação ou alguma coisa desse tipo, é bastante provável que o método semi-empírico vai falhar em te dar energias perfeitas. Mas, se você trabalha com química orgânica, vai conseguir obter resultados excelentes, como o que nós acabamos de ver aqui, para uma molécula simples, como é o caso da água. Então é isso.
O método semi-empírico já deu para mim o calor de formação, ou a entalpia padrão de formação, se você preferir, para a minha molécula de água, com uma precisão gigantesca em comparação com os resultados experimentais. Agora vamos fazer o mesmo utilizando o método DFT. Vamos mudar aqui para gerar um input do Orca. E vamos fazer uma coisa bem simples como nós fizemos antes. Nós só queremos o cálculo de single point. Aliás, vamos também fazer uma otimização geométrica utilizando o método DFT. A água não tem carga. Muito bem. O nosso funcional vai ser o PBE0 dessa vez. E eu vou fazer o cálculo utilizando 8 núcleos do meu processador. Como eu estou utilizando o Orca 4, eu também preciso fazer esse ajuste manual aqui. Então é isso, eu vou fazer um cálculo de otimização geométrica para minha molécula de água e ver qual é a energia que o método DFT me dá. Lembre que o método semi-empírico me deu um resultado quase perfeito. Então vamos lá no Orca. Vim. Água.imp. E salvo esse arquivo. Load MPI barra OpenMPI. Lembre que se você usa CentOS, Fedora, ou Red Hat ou alguma outra distribuição parecida, você precisa carregar o OpenMPI primeiro para fazer cálculo com vários núcleos do processador. Agora eu chamo Orca 4, salvando tudo isso ali no água.out. Opa, algum erro aconteceu. Vamos ver o que foi. Ele viu um erro na palavra-chave. Então vamos lá consertar. A aproximação aqui. Esqueça disso. Vamos tentar de novo. E o cálculo está indo. Só nos resta então esperar que essa otimização geométrica termine. Como eu não sei quanto tempo isso vai levar, vamos fazer uma pausa e a gente volta daqui a pouco. Muito bem, nosso cálculo terminou e vamos ver quais foram os resultados. O cálculo foi até rápido, demorou apenas 40 segundos e 660 milissegundos. Mas vamos olhar se nossa geometria convergiu corretamente. Convergiu corretamente. Nós temos Hooray! The optimization has converged. Dizendo para a gente que a otimização geométrica convergiu. Então agora nós podemos ir lá para o final do arquivo e ver qual foi a energia final para a nossa molécula. Final Single Point Energy. Nós temos menos 76,2763. Vamos copiar esses valores e observar que esse valor está bem diferente do que foi obtido aqui pelo nosso método semi-empírico. Mas isso é normal, porque aqui o resultado está em Hartree e não em kJ por mol. Então vou copiar e fazer a conversão. Tenho aqui nas ferramentas o conversor de unidades. Já está em Hartree. E vou converter esse resultado para kJ por mol. E vejo que o resultado é de menos 200.263,47 kJ por mol. kJ por mol também, menos 241,83. E aqui, menos 200.000. Você pensa, nossa, que discrepância enorme é essa? Bom, isso é porque quando você faz um cálculo ab início, o que você obtém não são dados termodinâmicos. Então,
é de se esperar que a energia que você obtém fazendo um single point direto não se parece nada com a energia que você obtém quando está utilizando um método semi-empírico. E por que isso acontece é o que nós vamos ver agora. Então, calculando simplesmente o single point da minha molécula alvo, quero dizer, do meu produto direto da reação, direto da água, não me deu um valor consistente com o que eu esperaria para um resultado termodinâmico. Foi aproximadamente 1000 vezes maior do que eu esperaria com relação à quantidade de energia. E se eu fizesse a mesma coisa? Se eu pegasse o single point da água e subtraísse de metade do single point do oxigênio mais o single point do hidrogênio e visse quanto de energia isso me dá. Por quê? Afinal de contas, a entalpia padrão de formação é a soma da energia total dos produtos menos a soma da energia total dos reagentes. E é isso que eu estou fazendo aqui. Aqui tem o produto, que é a água, subtraindo a energia total dos reagentes. Isso, então, pode ser uma abordagem que me leve a um bom resultado. Mas eu já vou me adiantar e mostrar para vocês o que é que nós obtivemos. Vamos olhar aqui, fazendo o single point da água menos o single point, metade do single point do oxigênio mais o single point do hidrogênio, o que eu obtenho é menos 0,098 Hartrees. Convertendo a energia para kJ por mol, eu obtenho menos 259,12, que não está muito próximo do valor experimental que nós temos aqui na nossa tabela. Na verdade, esse valor é aproximadamente 17,3 kJ por mol discrepante. Isso é um valor bastante grande para que você possa simplesmente desconsiderar. Então, o que nós temos, o que nós acabamos de descobrir foi que, para obter algum dado termodinâmico, o single point não serve, porque o single point não chega perto dos valores termodinâmicos que os dados experimentais nos mostram. Eles têm até a mesma ordem de grandeza. Podem ter a mesma ordem de grandeza, diga-se de passagem, isso não é garantido, mas algumas vezes você vai chegar a ordem de grandezas parecidas e você vai acabar vendo que, na verdade, os valores experimentais e os obtidos por essa continha no single point não estão próximos do que nós esperamos. Por que será que o single point não me dá resultados termodinâmicos como eu esperaria? O que o single point me dá é um cálculo das interações coulomбicas eletrostáticas entre núcleos e elétrons e também energia cinética dos núcleos e elétrons. Ou seja, o single point ele não leva em consideração, por exemplo, temperatura, que é uma coisa crucial para um cálculo termodinâmico. O que o single point me dá é a equação de Schrödinger sendo resolvida para o meu átomo ou para a minha molécula. E a equação de Schrödinger nada mais é do que um somatório de todas as energias presentes no meu sistema, no meu átomo ou na minha molécula. Então, um single point soma a energia cinética do núcleo, que pode ser ainda representada em 3 dimensões, porque o núcleo está se mexendo em coordenadas x, y, z, mais a energia cinética do elétron, que pode ser representada por essa pequena equação, mais a interação coulombica de um núcleo com um elétron, ou seja, uma atração eletrostática entre o núcleo e o elétron, mais uma repulsão eletrostática de um elétron com o outro, mais a repulsão eletrostática ou coulombica de um núcleo com outro núcleo. Então, o single point está, na verdade, fazendo um somatório de todas essas energias e não leva em conta nada relacionado à temperatura. Essa conta, que parece bastante complicada, na verdade ela pode ser um pouco mais simplificada, através do que nós chamamos de aproximação de Born-Oppenheimer. Na aproximação de Born-Oppenheimer, a energia cinética do núcleo ela é desconsiderada e também a repulsão eletrostática de um núcleo com o outro é desconsiderada.
Então, as energias calculadas pelo nosso single point acabam se resumindo à energia cinética dos elétrons do sistema, mais a atração coulombica de um núcleo por um elétron, mais a repulsão coulombica de um elétron por outro elétron. Bom, por que essa aproximação de Born-Oppenheimer funciona e qual é a ideia por trás dessa aproximação? Primeiro, nós tínhamos aqui, deixa eu voltar, a repulsão eletrostática de um núcleo com outro núcleo. Acontece que esses núcleos estão mais ou menos em posições fixas, então esse resultado aqui acaba sendo sempre constante. Então, toda vez que a equação fosse resolvida, bastaria repetir sempre o mesmo valor para a repulsão eletrostática de um núcleo com outro. Como esse valor nunca muda, como ele sempre se repete, ele pode ser considerado como uma constante e simplesmente desconsiderado no cálculo final da energia, porque ele não é decisivo. Já que ele nunca muda, já que ele permanece constante, você precisa se preocupar só em calcular as outras coisas. Mas por que a energia cinética do núcleo também foi desconsiderada? Temos aqui uma ilustração. Vamos imaginar que um elefante representa o núcleo. Ele é grande, massivo e se movimenta muito lentamente. Agora vamos considerar um elétron. O elétron é como se fosse um pernilongo em comparação com o nosso elefante, que é o núcleo. O elétron é pequeno e ele se movimenta muito rápido. Então, o que nós temos é que a energia cinética do elétron, ela é bastante, como eu posso dizer, é uma energia que, por causa da facilidade de movimentação, da velocidade que o elétron consegue atingir quando ele está se movimentando em torno do núcleo, faz com que a energia cinética dele seja uma componente que deve ser levada em consideração. Enquanto que o núcleo, porque se movimenta de forma muito lenta em comparação com o elétron, gera uma energia cinética que comparativamente é negligenciável. Então, a pouca mobilidade do núcleo, porque ele é muito grande, e a muita mobilidade do elétron, porque ele é muito pequeno, fazem com que nós possamos desconsiderar a energia cinética do núcleo. Ele se movimenta sim, mas comparação com o elétron é como se ele ficasse parado. Então, se você fica parado, você não tem energia cinética. Eu só quero ressaltar que o núcleo não está parado. Ele está parado se você considerar que o elétron se movimenta muito mais do que ele. Ou seja, ele se movimenta tão pouco, comparativamente com o elétron, que eu possa simplesmente fazer de conta que ele não está se movimentando, que essa aproximação não vai afetar de forma muito grande o resultado da minha energia dada pela equação de Schrödinger. Então, o elétron como se fosse um pernilongo e o núcleo como se fosse um elefante, e as energias cinéticas deles comparadas fazem com que a energia cinética do núcleo seja negligenciável. E aí nós levamos em conta a energia cinética do elétron. Chegamos então na parte de corrigir os nossos resultados. Nós já vimos em vídeos anteriores que se eu quero obter dados termodinâmicos, eu preciso apelar para o cálculo de um espectro vibracional, ou seja, utilizando a palavra-chave non-frac ou frac. Ou seja, vou calcular o espectro infravermelho e o espectro infravermelho, sim, vai adicionar correções termodinâmicas aos meus valores de single point. Esse é um jeito de você, utilizando o método DFT ou qualquer outro método ab initio, de você obter correções termodinâmicas e, no final das contas, conseguir o que você está querendo, que são resultados termodinâmicos como entalpias, entropias e energias de Gibbs. Lembre disso, que o single point não vai te dar o que você quer, mas se você calcular um espectro vibracional, aí sim você vai conseguir o que você está procurando, que são as correções termodinâmicas dos resultados puros da equação de Schrödinger. As equações de Schrödinger, então, serão corrigidas para levar em conta coisas como temperatura. Voltamos aqui, então, lembrando que para obter a entalpia padrão de formação é a soma das energias dos produtos menos dos reagentes, só que agora nós sabemos que não pode ser um single point puro. Vai ser preciso que eu pegue cada uma das espécies que eu vou utilizar na minha reação, hidrogênio,
oxigênio e água, e que eu faça para cada uma delas otimização geométrica e espectro vibracional. Otimização geométrica, espectro vibracional e assim por diante. Só que eu sei que preciso fazer aquela conta, então tudo que eu vou precisar fazer é pegar os resultados de cada um deles e fazer como diz aqui para mim na entalpia padrão de formação. Aliás, tem um pequeno erro que eu cometi aqui, porque você precisa respeitar a estequiometria da sua reação. Então vai ser a metade do resultado do oxigênio, porque é meio mol de oxigênio na sua reação. Então é isso. Não adianta fazer single point e você vai ter que fazer toda essa etapa trabalhosa, sim, de fazer o cálculo de otimização geométrica depois frequência da água, menos otimização geométrica depois frequência do hidrogênio, somado ali com metade do resultado da otimização geométrica e da frequência do oxigênio molecular. Então, vamos fazer e ver o que é que nós vamos conseguir com esses cálculos corrigidos. Vamos lá então para o Avogadro começar o desenho das nossas moléculas. Vamos começar com a água. Já temos aqui a nossa molécula, os hidrogênios já ajustados e vamos para o input do Orca. Vamos ver se está tudo ok. Vamos escolher a maior base possível. Controle, otimização geométrica, sem carga, multiplicidade 1. O SCF bastante rigoroso, cálculo restrito. DFT, vou escolher um funcional que seja bem moderno. Tudo certo aqui. E vamos então fazer nossas alterações manuais. Primeiro, que eu vou usar o funcional M06. E vou adicionar. Aliás, a palavra-chave para o M06 é numFrac. O Orca tem somente cálculo de espectros vibracionais resolvidos numericamente para o funcional M06. Então não adianta tentar só a palavra frac, porque ele não vai conseguir. Eu vou aumentar ainda mais a base, QZVP. Então eu vou fazer a base df2 QZVP-P. Vou arrumar aqui, porque no Orca 4 a base auxiliar agora é escrita somente assim. E também PAL8, porque o meu computador vai trabalhar com 8 núcleos. Então é isso. Vamos lá para o terminal. H2O.imp e colo esse conteúdo ali. Só revisando o funcional M06, otimização geométrica, depois cálculo do espectro vibracional resolvido numericamente, porque a resolução analítica não está disponível para o M06, a base gigantesca df2 QZVP-P com a base auxiliar, normal print, grid 7 no final grid, SCF muito rigoroso para 8 núcleos. A água não tem carga e tem multiplicidade 1. Vamos fazer o cálculo então. Orca 4, H2O.imp, salvando em H2O.out. Enquanto nós esperamos, uma pausa no vídeo. Ok, o cálculo da correção termodinâmica para a água, depois da otimização geométrica, já acabou. Então vamos ver qual foi o resultado. .out. Demorou 5 minutos e 55 segundos. E essa foi a energia obtida
com a correção termodinâmica para água. Entalpia total, como vocês podem ver aqui. Então, vou copiar. E para nossa referência, colo aqui. H2O e o resultado. Agora vamos desenhar o O2. Rapidamente, apagando. Não esquecendo que ele tem ali uma dupla ligação. Uma otimização geométrica rapidinha. Gerar o input do Orca. O oxigênio tem alguma coisa de diferente, sim. Tudo certo aqui, M06. Vamos fazer então non-frac def2 QZVP P, consertar a base auxiliar pro Orca 4, PAL8. O oxigênio molecular ele tem 2 elétrons desemparelhados, então a multiplicidade dele é 3. Isso é muito importante e nós não podemos nos esquecer. Então, vamos lá. Vamos colocar esses resultados aqui, limpar a pasta caso tenha alguma coisa. Então, o funcional é o M06, não o M06L. Importante também. O M06L, ele dá energias muito boas para compostos de coordenação que tenham centros metálicos. É bastante recomendado. Mas como essas são estruturas muito simples, então eu estou usando o M06. OPT, non-frac, base def2 QZVPP, tudo bem. Orca 4. E mais uma etapa da nossa espera. E o cálculo do oxigênio também chegou ao fim. Vamos ver o resultado. Vamos lá, entalpia total. Também copiamos e salvamos no nosso bloco de notas. E por fim, o hidrogênio. Gerando o input do Orca. Vamos fazer as nossas modificações direto lá no terminal. Vamos limpar a pasta. Fazer nosso arquivo h2.imp. Vamos fazer as modificações aqui. Opa. O funcional é o M06. Non-frac também é necessário. A base é um pouco maior ainda, QZVPP. Base auxiliar no Orca 4 tem uma sintaxe nova. E por fim, meu computador rodando em 8 núcleos. Enquanto o cálculo do hidrogênio acontece, vamos também fazer uma pausa. E por último, o cálculo do hidrogênio também chegou ao fim. O resultado foi
menos 1.15899624 R3. Vamos copiar e levar para o nosso bloco de notas. E agora, de posse dessas entalpias de todos os componentes da reação separados, nós podemos fazer o cálculo da entalpia padrão de reação, assim como nós vimos antes. É a entalpia da água menos a soma das entalpias dos reagentes, ou seja, a entalpia da água, ou a entalpia do hidrogênio mais a metade da entalpia do oxigênio. Por isso eu tenho aqui esse vezes meio. Eu estou dividindo a entalpia do oxigênio por 2, porque também preciso respeitar a estequiometria da minha reação. Então já posso fazer a conta para ver quanto dá isso. Vamos lá. Esse aqui é o meu resultado em R3. Então eu vou copiar e colar no GabEdit para fazer a conversão. O resultado foi menos 236,56. Vamos colocar aqui o resultado. E vamos lá no nosso site de referência, copiar também o resultado deles para que a comparação fique um pouco mais didática. De 236 para 241 ficou realmente próximo o resultado. Isso dá aproximadamente 5 kJ apenas de diferença entre o nosso resultado calculado e o nosso resultado experimental. Utilizando-se o método DFT, é um resultado bastante bom. Esse resultado pode ainda ser melhorado se você utilizar bases ainda maiores e mais especializadas e se você utilizar funcionais de densidade mais modernos e com correções específicas para cálculos de termodinâmica. Mas, ainda assim, o resultado que nós obtivemos ele foi bastante bom, levando-se em conta que nós estamos fazendo um cálculo com o método DFT e utilizando um funcional que não é exatamente específico para termodinâmica. Existem alguns que são específicos para isso, mas eu quis utilizar mesmo um funcional que fosse bastante famoso e bastante moderno para mostrar como, mesmo assim, você consegue obter resultados que são satisfatórios. Eu quero que vocês levem em conta que a explicação que nós tivemos sobre como ocorrem as energias no cálculo de single point, aquilo obviamente é uma explicação um pouco simplificada, é uma abordagem, aquilo é a base da teoria por trás de tudo isso. É claro que dependendo do funcional de densidade que você utilizar, você vai ter outras correções sendo aplicadas ali, mas no fundo é aquilo que acontece mesmo. E o que nós acabamos de ver foi que, para se obter dados termodinâmicos utilizando o método DFT, dá realmente um trabalho considerável e que o método semi-empírico já dá para a gente o resultado pronto e mastigado no final. Mas que o método semi-empírico não serve para todos os casos, como eu sempre canso de repetir. Então, é isso, esse vídeo já está ficando um pouco longo, mas eu achei importante mostrar para vocês um pouco da teoria e também um aspecto bastante prático e interessante. É possível obter dados termodinâmicos, mesmo sem você utilizar o método semi-empírico. Eu espero que vocês tenham gostado e vamos nos preparar para o próximo vídeo em breve. Se você achou este vídeo útil, tem várias formas de você mostrar o seu suporte. Você pode gostar do vídeo clicando no botão de like logo abaixo,
ou compartilhar o link com seus amigos e conhecidos, para que eles também tenham acesso ao material. Se você se sentir confortável, pode fazer uma contribuição única para a minha conta do PayPal de qualquer valor, ou contribuir mensalmente com qualquer valor fixo acessando a minha página do Patreon. Eu estou disponível para responder comentários na seção de comentários do vídeo, mas você também pode me encontrar no Twitter ou simplesmente escrever um e-mail para henriquecsj@gmail.com. A gente se vê no próximo vídeo.